Hoje o RN no Ar recebe para uma entrevista ao vivo o presidente da Associação dos Magistrados do Estado, juiz Cleófas Coelho. Bom dia, muito obrigada por ter vindo aqui à TV Tropical. Bom dia, Mara. Estou à disposição. A gente sabe, né, que com essa crise da segurança, outros setores estão sendo questionados. Um deles é a justiça. O que é que o presidente da Amarne tem para falar sobre esse questionamento? Existem aproximadamente 14 mil mandados que não foram cumpridos. Por que esses mandados ainda não foram cumpridos? É uma deficiência da justiça ou da falta de policiais e da falta também de presídios do sistema prisional aqui do Estado? Mara, nós vivemos uma crise na segurança pública, isso não tem dúvida. O Rio Grande do Norte está sofrendo com a violência nas ruas e isso tem se visto. Não adianta a gente culpar o atual governo, porque isso é um movimento que existe de uma longa data e que vem num crescendo, ele vem aumentando esses níveis de violência. Por outro lado, o atual governo precisa tomar a providência e tem sido tentado fazer alguma coisa. A própria OAB se reuniu agora fazendo um fórum permanente contra a violência. E existem esses dados, Mara, que são dados impactantes um tanto quanto. Se a gente imaginar nosso maior complexo penitenciário no Rio Grande do Norte, o complexo de Alcaçuz, com os 5 pavilhões, ele possui efetivamente 1.025 vagas, menos de 1.100 vagas, 1.025. E hoje nós temos 1.400 apenados lá dentro. É um número que já extrapola a possibilidade, a capacidade de presos de um presídio. Está sendo construído em Ceará-Mirim um outro presídio com capacidade para aproximadamente 600 vagas. Vamos computar tudo, nós teremos 1.600 vagas em presídio, fora o que se coloca temporariamente em algum CDP ou alguma delegacia de polícia, que isso já está bem mais solucionado. Com tudo isso... Mais ou menos, viu, doutor? Porque essa semana a gente mostrou aqui, né, as delegacias, né, a plantão Zona Sul e a Zona Norte lotadas. Cela, que tinha capacidade para 3 presos, tinha 21. Esses dados nós temos também, mas é um momento apenas que está se aguardando para conduzir o preso à audiência de custódia e nós chegaremos também na audiência de custódia. Vamos falar da audiência de custódia. Vamos, mas o que eu estava colocando é que mesmo com esse número de vagas, com uma capacidade de 1.600 vagas, se nós tivermos daqui a, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos com a construção de Ceará-Mirim, existe hoje no Rio Grande do Norte 10 mil mandados sem cumprimento e mais quase 4 mil que estão com o prazo expirado, ou seja, ultrapassou o prazo que normalmente é de 1 ano para cumprir aquele mandado. Ou seja, são mandados não cumpridos, são 10 mil pessoas que deveriam estar encarcerados a partir dos mandados de prisão expedidos pelos diversos juízes do Rio Grande do Norte, Mara. E esses mandados não foram cumpridos. E o porquê desses mandados não terem sido cumpridos? Nós teríamos aí talvez uma deficiência dos quadros de policial, nós teríamos com certeza uma deficiência da capacidade das lotações das penitenciárias. Nós não temos onde colocar efetivamente esses 10 mil presos oriundos dos 10 mil mandados de prisão. É um número alto, mas é um número real. Ele está no Banco Nacional dos Mandados de Prisão, que é um banco de dados, controlado inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça. Não é nem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que controla esses números. É um dado disponível inclusive online para quem quiser acessar. O que acontece quando esses mandados eles são expirados? Eles têm Já que tem, expirado o prazo do mandado, tem que ser expedido um novo mandado naquele meio ali, naquele intervalo até se encontrar, e normalmente quando se encontra o cidadão. Então, o que é que o órgão maior de justiça que o senhor falou aí em relação a esse banco de dados diz em relação à situação do Rio Grande do Norte? A gente sabe que é algo que atinge todo o país, mas no Rio Grande do Norte a situação é crítica, tanto que o ministro, né, do Supremo, Joaquim Barbosa, quando era presidente do Supremo, Sim, veio até aqui, fizeram algumas visitas, mas até agora nada. O que é que se diz para vocês, magistrados? Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça ele não estabelece nenhuma determinação. Esse banco de dados é mais um banco estatístico, um banco de levantamentos. Mas a gente não pode dizer, Mara, também que não foi nada. Se imaginar, este presídio que está sendo construído em Ceará-Mirim, ele partiu daquela reunião do Conselho Nacional de Justiça em Natal, no qual o juiz Henrique Baltazar, o juiz titular da Vara de Execuções Penais daqui da capital,
ele conduziu isso com propostas, foi inclusive com o governador, com a governadora na época, ao gabinete do ministro Joaquim Barbosa, e conseguiram recursos e conseguiram o compromisso da construção dos presídios, e hoje a gente já tem uma realidade, que é a construção do presídio. O presídio ainda não é real, ainda está em fase de alicerces, mas já é um avanço com relação a isso. Por isso a gente não pode dizer, não houve nada, os avanços ainda são muito pouco sentidos, mas está se tentando evoluir. A médio e a longo prazo a gente vai ter alguns resultados, né? Doutor, em relação às audiências de custódia, né? Existem muitas críticas, inclusive essa semana, não sei se foi essa semana, foi na semana passada, houve uma coletiva de imprensa e o próprio governador foi no anúncio, foi na semana passada, foi no anúncio do atual comandante-geral da Polícia Militar, né? Houve uma crítica muito forte em relação às audiências de custódia. Como é que elas estão funcionando e o que é que o senhor, como presidente da AMARNE, tem para falar sobre essas audiências e também sobre essa crítica? Com relação às críticas, efetivamente, o que houve a partir do governador, eu acho que ele se viu como um condutor da reclamação dos policiais que estavam realizando as audiências de custódia junto com aquelas pessoas que eles tinham apreendido, tinham prendido no decorrer das suas diligências. Para explicar as audiências de custódia, eu acho interessante mostrar o antes e o depois. Como é que funcionava antes? O cidadão que cometeu algum delito, ele é preso pela polícia, conduzido a uma delegacia. Na delegacia era realizado o auto de prisão em flagrante, um documento onde juntavam os documentos pessoais, narrava-se o fato, como foi que efetivamente ocorreu, juntava-se as testemunhas, que normalmente dos crimes as testemunhas são os policiais, porque eles é quem viram e realizaram aquela prisão. A declaração das testemunhas era com relação à prisão e não com relação ao crime, era declarando como ocorreu a prisão. E a partir daí, essa documentação, era antes das audiências de custódia, essa documentação era conduzida ao juiz. O juiz, a partir de receber esse auto de prisão em flagrante, possuía o prazo de 24 horas para analisar a correção, a lisura daquela prisão. Se a prisão estava correta, se era uma prisão regular, legal, e a partir da legalidade da prisão, ele ainda observava que se havia critérios para colocar aquele cidadão em liberdade ou para conceder o que a gente chama de liberdade provisória. Então ele tinha 3 caminhos: ele relaxava a prisão por ilegalidade, dizia a prisão foi ilegal e relaxava a prisão. Ele mantinha a prisão por algum motivo, dizia está preso e há necessidade da prisão, ou ele concedia a liberdade provisória, isso dentro de um gabinete, o juiz e os papéis. Após ouvir o Ministério Público, mas com uma tramitação processual, eu diria assim. Estabeleceu-se a audiência de custódia. Qual é a diferença agora? É que a partir do momento da prisão, o preso tem um prazo de 24 horas de direito dele para ser ouvido pelo juiz. Quando há o flagrante. Quando há o flagrante. Então, o policial que realiza a diligência conduz esse preso perante um juiz nas primeiras 24 horas. E o que é que tem havido aí de problema com relação a isso? O policial faz uma diligência, às vezes com o sacrifício da própria vida. E faz essa prisão, conduz a um juiz que chega lá e observa aqueles mesmos critérios que ele observava antes e realizava algumas solturas, alguns relaxamentos ou concessão de liberdade provisória. Até porque a regra é da liberdade provisória. É de que as pessoas respondam o processo em liberdade. O cidadão que está em casa pode até ficar um pouco irresignado e não gostar tanto dessa situação, mas essa é a nossa legislação, é de que a regra seja da liberdade provisória. Essa liberdade, né? Vocês não estão recebendo nenhuma orientação para dar essa liberdade diante da atual situação do sistema prisional, de forma alguma. Porque se não tem vagas no sistema, tipo, eu vou botar esses presos. Eu já não teria onde colocar isso, é uma dificuldade. Então eu vou pegar e vou soltar. Então esse é o pensamento de muita gente. O juiz isso não existe, efetivamente. Está seguindo realmente os princípios, né? Os princípios do direito penal, exatamente. Esses princípios que já eram observados antes das audiências de custódia. Mas é preciso que se diga, a regra é da liberdade provisória, que se responda ao processo em liberdade. Ele só permanecerá preso se obedecer umas condições do direito penal, que é risco à população, risco à sociedade, etc. Tem alguns critérios, efetivamente. Mas qual é a diferença agora que a população está sentindo, o policial está sentindo, e aqui não é nenhuma crítica ao policial, é apenas porque ele está vendo mais de perto.
Ele realiza a diligência, chega perante o juiz com aquele preso e naquele mesmo instante o juiz diz, não há necessidade da prisão, eu vou conceder a liberdade provisória como já concederia antes da audiência de custódia. Mas o policial sai com a sensação de frustração daquela audiência. Na realidade, o que tem que acontecer é a mudança do Código Penal, então, né? Regras mais firmes, né? Algo que tem que sair do Congresso Nacional. Mara, é exatamente isso que você está colocando, é mais ou menos o sentimento da população. A população está querendo algo mais rígido. Pelo menos é isso que tem se apresentado nas ruas, tem se apresentado nos programas. E o juiz não tem autonomia para mudar a legislação. Hoje o judiciário não modifica a legislação. A legislação ela é nesse sentido de conceder-se a liberdade provisória. Se isso não tem havido, é porque estaria alguma coisa errada. Se a liberdade está sendo algo que está indo ao encontro da população, a população precisa levar esse reclamo aos seus parlamentares para que haja uma mudança nesse comportamento. A conscientização na hora do voto, né? Doutor Cleópas. E essa mudança tem que vir acompanhado de uma estrutura que seria a construção de presídios que se possa colocar essa população. Se Deus quiser, vamos ver se daqui a alguns anos, né, pelo menos daqui a uns 2, 3 anos, essa situação melhora. Muito obrigada pela entrevista também, pelos esclarecimentos que foram fundamentais para a gente. Nós só temos também que agradecer a oportunidade de esclarecer a população e continuamos abertos a essa possibilidade desde que haja necessidade. Ok, obrigada.